Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Muito bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Se não estiver, continua confiando que o Senhor ele é fiel e vai operar grandes milagres e maravilhas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu hoje quero trazer para os irmãos uma mensagem que Deus me deu. E me alegrou muito meu coração e eu creio que vai alegrar o coração dos irmãos, vai falar no coração dos irmãos, em nome de Jesus. Essa palavra se encontra em Gênesis 16, versículo 10, fala sobre Agar. Diz assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Agora, continuando essa palavra, eu quero que os irmãos me acompanhem até Gênesis 21, 14, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Hoje, a parte que eu quero destacar de tudo que eu li para vocês é a parte que está escrita assim: E abriu-lhe Deus os olhos. Abriu-lhe Deus os olhos. Essa pequena frase, ela tem um grande significado em nossas vidas. Porque aqui vocês podem ver que Deus fez uma promessa para Agar. Uma promessa de que ela teria, né, uma numerosa descendência, que abençoaria a descendência dela, né, seria grande, e que o nome do menino era Ismael, ele ia ser um homem bravo, e tá. E a realidade dela era totalmente diferente, né? Ela olha para a realidade dela e fala assim: como, né? Como que Deus vai fazer? Eu tô aqui nesse deserto, acabou a água, vou perecer com esse menino. E começou a chorar, porque ela não via, né? E essa palavra, irmãos, ela falou muito no meu coração, porque assim como Agar, a gente espera que o milagre de Deus aconteça da forma que a gente imagina, da forma que a gente espera. Com certeza a Agar, ela pensava assim: eu vou crescer aqui junto com Abraão, né? Abraão já é rico, tem muitas tendas, minha vida vai ser aqui. Mas não, Deus mudou tudo, né? Ela teve que começar do zero, começar lá de baixo. Então, ela ficou sem rumo, porque às vezes a gente cria na nossa mente, a gente cria a forma que Deus vai trabalhar.
né? A gente cria assim, Deus vai fazer desse jeito, vai ir por esse caminho, vai passar por aqui. A gente costuma imaginar toda a nossa trajetória. E quando a gente se frustra, leva um tombaço, porque Deus, ele não vai, muitas das vezes, ele não vai seguir aquele projeto nosso. Ele vai seguir o projeto dele. Ele tem um projeto. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, sabe? Não é proibido sonhar, não é proibido fazer planos. A gente precisa fazer isso. Mas a gente tem que estar preparado para as mudanças de Deus. A gente tem que estar preparado e estar sempre orando e pedindo assim, Senhor, abre os meus olhos, principalmente no momento da dificuldade, sabe? Principalmente no momento da dificuldade, o seu olhar, o seu modo de olhar vai fazer toda a diferença. Porque aqui Agar não murmurou, mas se a gente estiver numa situação difícil, a qual a gente fala assim, não tem mais saída, a gente ainda acaba murmurando, pensando assim, Deus está fazendo nada por mim, Deus me abandonou. E não, Deus, ele trabalha poderosamente, ele trabalha muito. Só que o trabalhar dele, ele é simples, é pequeno. Às vezes a gente fica esperando assim, Deus fazer uma grande coisa. Só que ele, o maior trabalho dele, que ele opera, é em nós, é em nossas atitudes, é abrindo os nossos olhos e nos dando sabedoria. Agar, ela pode pensar assim, eu saí vazia, eu perdi tudo que eu tinha um monte de coisa lá no acampamento de Abraão e eu perdi tudo. Agora eu estou nesse deserto, eu não tenho nada, mas eu tenho certeza, irmãos, que Deus não tirou ela do acampamento de Abraão sem nada. Tirou ela de lá com muita sabedoria, com muita experiência. Com certeza o Senhor deu muita experiência para o Ismael, para ele poder ajudar a mãe dele a reconstruir a vida deles. A sabedoria é algo que ninguém pode roubar. Puderam tirar dela a tenda, ela saiu de lá só com um odre e um pão. Às vezes ela tinha um monte de coisa lá, tinha a tenda, tinha roupas, né? Às vezes ela tinha as coisas dela lá e saiu só com um odre e um pão. Mas saiu com muito conhecimento, com muita sabedoria, que é algo muito valioso e muito importante. Às vezes a gente pode pensar assim, Deus não está fazendo nada por mim. Deus eu perdi tudo, estou seguindo a vontade de Deus, e o que eu tenho, né? Tô tem nada nas minhas mãos. Sim, nas minhas mãos podem estar vazias, pode ter só um odre e um pão. Mas na sua mente tem grandes conhecimentos. A palavra fala que é através da sabedoria que se edifica a casa. E eu também posso te dizer que a sabedoria, ela não só vai te ajudar a edificar a sua casa, mas ela vai te ajudar a edificar grandes coisas na sua vida e na vida dos seus filhos, na vida daqueles que te rodeiam. A sabedoria é algo que às vezes a gente pode desprezar e pensar assim, o Senhor, ele não está fazendo nada por mim. Eu estou aqui, eu estou servindo, né? Eu perdi, mas você está aprendendo. Está aprendendo para poder lá na frente você usar o seu conhecimento para sobreviver. O José é a mesma coisa. O José, ele passou pela casa do Potifar, ele passou pela prisão e não foi em vão. Todos esses lugares que ele passou, ele aprendeu alguma coisa. Ele pode ter saído sem nada na mão, sem ter ganhado nem R$1, mas ele saiu com um conhecimento, com sabedoria, a qual ninguém pode tirar dele. Então, essa palavra ela é muito importante, irmãos, porque Deus, ele faz coisas grandes, mas ele usa meios pequenos, insignificantes, delicados. Insignificantes para nós. A gente pode olhar e pensar assim, eu queria algo grande, Deus me deu uma coisa tão pequenina, uma coisa tão, né, tão, parece até sem valor que ele está me dando só problema, só dificuldade, mas Deus não está te dando problema e dificuldade, ele está te dando conhecimento, sabedoria. É algo que você vai precisar lá na frente, algo que você vai falar assim, opa, eu aprendi a fazer isso, eu sei como me lidar com essa situação agora, porque eu aprendi lá atrás. Então, é isso que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos.
chamar a sua atenção para não desprezar o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Não despreze o trabalhar de Deus, não despreze a sua cruz. Porque hoje você pode pensar assim, eu estou decepcionada com Deus. Eu esperava ele fazer uma coisa, ele fez outra. Eu esperava ele me ajudar, parece que ele me prejudicou. Mas não, Deus ele é muito sábio. Continua confiando no Senhor. Continua louvando e engrandecendo o nome dele, porque lá na frente você vai ver. Se você estiver seguindo e obedecendo à vontade de Deus e achar que foi prejudicada por ela, não pense que foi prejudicada. Não pense que Deus te prejudicou. Deus não prejudica ninguém. O Senhor ele tem um modo dele de trabalhar. E se você se sente frustrada com Deus, é porque você achou que ele ia seguir o seu plano. Você achou que ele ia seguir o seu projeto, aquilo que você criou na sua mente. E ele não faz assim, ele tem o projeto dele, ele tem o plano dele é perfeito. O plano dele é um plano que ele não olha só para o amanhã. Você e eu conseguimos olhar só o que está na nossa frente. Mas o plano do Senhor é um plano que ele olha lá no nosso futuro, ele olha lá na frente. Então, ele é um Deus perfeito, assim como o plano dele é perfeito. E eu agradeço muito a Deus por ele ter me ensinado esse conhecimento, porque já me ajudou muito saber disso. E eu espero do fundo do coração que Deus possa falar com vocês, que essa mensagem possa ser clara, que eu possa conseguir passar para vocês aquilo que eu estou tentando explicar da melhor maneira possível. Eu desejo que todos tenham um bom dia, um maravilhoso final de semana com Jesus e que aqueles que entenderam a mensagem deixam um joia, deixam uma mensagem, um comentário dizendo eu te entendo, irmã. E eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Que Deus abençoe e a paz do Senhor para todos. Amém.